né? Ele Então, falou um pouco, não fui buscar mais. Isso, legal. Então você foi procurar. A curacidade é uma coisa, assim, não é tão simples, tá, de falar. Mas vamos pensar que a curacidade é a coisa mais precisa que eu possa ter. Então, por exemplo, agora eu estou contando 3, 6, 9 alunos. Tenho como errar? Não, porque está na minha cara. E o professor, então, nós temos 10 pessoas participando. A acurácia é a máxima possível. A precisão do acerto é a máxima possível. Ok? Então, Ok. isso chama-se acuracidade. Agora, por exemplo, se eu estou num carro e eu estou medindo o quanto eu andei pelo carro, pelo velocímetro do meu carro, quanto de precisão, quanto de acurácia eu tenho? Ou seja, se o meu carro diz que eu andei 1.315 metros, eu andei mesmo 1.315 metros? Por que eu estou perguntando? Porque aquele velocímetro que está lá dentro, ele mede velocidade. A distância que eu tenho ali é uma relação daquilo que eu medi como velocidade. Só que aquilo é um cabo que está ligado a uma roda. Então, olha só quantos fatores podem fazer com que a minha acuracidade não seja a melhor possível. Enquanto que um GPS, se eu tiver parado e andar com aquele GPS, eu não tenho interferência nenhuma, a não ser a saída do GPS para a antena, da antena para o satélite e o retorno. Deu para entender? Mecanicamente e eletronicamente, um carro tem muito mais interferência do que um GPS. Agora, qual que é o ideal? Não sei, porque o ideal é aquele que me dê a melhor precisão. Então, por exemplo, se o GPS tem melhor precisão, a acuracidade do GPS é melhor do que a acuracidade do meu velocímetro. A acuracidade tem a ver com a precisão do resultado que eu estou medindo efetivamente. Ok, senhor. Legal? Desculpa te interromper, mas é que o Vitor estava pedindo para você aceitar ele. Opa, já aceitei, acabei. Cara, eu fico envolvido, assim, quando eu gosto dessas perguntas, Obrigada. assim, Jarba, muito legal. Aí agora eu vi que o Vitor estava pedindo. Beleza, Tati, foi você que falou, né? Isso, professor, fui eu. Obrigado. Falou, Vitor. Então, Vitor, você que chegou agora, tem alguma dúvida? Porque agora eu vou entrar no exercício. Vocês têm alguma dúvida com relação ao que a gente fala de indicadores? Indicadores de desempenho, indicadores de resultado, indicadores que eu tenha o controle, indicadores que eu só faça o acompanhamento. Vocês têm alguma dúvida? Não, fala assim, não. Mas não tem problema, mesmo que vocês tenham dúvidas, né, Jarbinhas? Tira a dúvida a hora que quiser, tá? Então, vamos ao exercício. Vamos ao exercício. Olha só. Então, vocês vão ver a tela aí. Receberam a tela? Sim, professor. Olha só. Apareceu. Beleza. Olha só o que eu vou ler lá em cima. Lá em cima está escrito assim: decisões estratégicas e operacionais da distribuição física. Distribuição física, turma, é o transporte, ok? Beleza? Nós estamos falando de sistema de planejamento de transporte. Então, a gente já planejou, agora a gente está medindo o resultado, medindo a performance do meu transporte. Então, quando eu falo em distribuição física, é a mesma coisa que transporte. Quando eu falo em decisões estratégicas e operacionais, estratégico é aquilo que está lá em cima. É aquilo que eu tomo de médio e longo prazo. As operacionais são as decisões do dia a dia, as decisões da execução, de curtíssimo prazo. Então, eu não coloquei aqui as de médio prazo, que são as táticas, tá? Não coloquei, para não confundir. Eu peguei uma tabela com dois tipos de decisão: as decisões estratégica e as decisões operacionais, ok? Acompanhe comigo.
Então, na coluna 1, essa coluna tipos de decisões, tem aqui decisões estratégicas e decisões operacionais, ok? Então, desse risco aqui, ó, que está mais escurinho para baixo, são decisões operacionais, até aqui embaixo. E as estratégicas estão aqui. Na segunda coluna, eu tenho aqui um tipo de indicador. Olha só, um indicador do serviço ao cliente. Aí eu tenho um tipo de indicador, indicador nas atividades de transporte. Aí eu tenho outro tipo de indicador nas atividades de armazenagem. Aí isso eu estou falando nas colunas, tá? Na coluna 5, eu tenho tipos de indicadores de processamento dos pedidos. E na última coluna, eu tenho indicadores de estoque. Tá claro? Tipos de decisão e tipos de serviço. Observem os tipos de serviço. Eles têm a ver também com os tipos, com as atividades principais e secundárias da logística. Vamos ver agora a primeira linha das decisões estratégicas. Na primeira linha das decisões estratégicas, eu tenho o indicador em si. Esse indicador é aquilo que eu vou medir. Efetivamente, aquilo que eu vou medir. Então, na decisão estratégica... Oi? Dentro do processo da atividade, né? Isso. Então, nós estamos falando da logística. Aí, dentro da logística, eu coloquei a distribuição física. Olha só, fui só para o transporte, tá? Ok? Dentro do transporte, eu tenho o serviço ao cliente, não tenho? Eu tenho o transporte efetivamente. Eu tenho a armazenagem antes de colocar o produto dentro do caminhão. Eu tenho o processamento do pedido e tenho os estoques que eu vou transportar. Então, dentro da distribuição física. Por exemplo, na decisão estratégica do tipo de serviço, serviço ao cliente, eu tenho o estabelecimento do nível de serviço, aquilo que eu vou medir. Então, eu só meço isso aqui estrategicamente, não meço operacionalmente. Porque isso aqui é o gestor que decide. Lembra lá no triângulo da tomada de decisão? Decisão de estoque, decisão de localização, decisão do modal. Eu faço essas decisões em função do que eu estabeleci de nível de serviço ao cliente. É mais o processo da gestão, né, da empresa. Nesse porque cada caso, empresa tem um exato, procedimento diferente. Né? Aí você tem uma tomada de decisão, né? O senhor olha mencionou só, agora. peraí, Antônio. A decisão é tomada já na estratégia e depois você mede, tá? Aqui eu já estou falando do processo de medição. A decisão já foi tomada. Não importa qual decisão, ela já foi tomada. Nesse caso, ela já foi tomada. Isso aqui é a medição da decisão tomada. Tá? Por exemplo, no transporte, eu tenho uma decisão estratégica, a seleção da modalidade de transporte, mas eu já selecionei essa modalidade. Agora eu vou medir qual modalidade eu selecionei. Programação da consolidação de cargas. Como é que eu consolido a minha carga? Eu só quero sair de caminhão cheio. Eu só quero sair de caminhão cheio baú. Eu só quero sair de truck. Eu só quero sair de van. Aí é uma decisão tomada já. Olha só, transportador autônomo ou frota própria. Eu já decidi por isso. É autônomo, é próprio. Tá? Essas são decisões estratégicas, todas elas aqui. Eu não vou ler até o final, porque senão a gente só vai ler a decisão. Não quero ler as decisões, só quero dar um exemplo. E as operacionais? As operacionais são aquelas de curto prazo, ou seja, eu tenho que tomar a decisão agora para executar a tarefa. Certo? Eu tenho que tomar a decisão agora, senão eu não executo a tarefa. Então, por exemplo, uma decisão de transporte... Olha só, eu vou pegar transporte operacional. Eu vou colocar aqui, ó, programação de horários e roteamentos.
Então, essa programação de horários e roteamentos é uma decisão que eu tomo todo dia, do mesmo dia para o dia seguinte. Então, eu já sei quais são os pedidos, já sei quais são os produtos que vão para cada pedido, já sei aonde é a localidade da empresa que eu vou entregar aquele produto daquele pedido, eu vou fazer o roteamento. Rotas, tá? Roteamento de rotas. E vou programar os horários em função do horário que cada um me pediu. Como é que eu meço isso aqui? Como é que eu vou medir isso aqui? Em termos de desempenho e de resultado. Para cada ação dessa aqui, turma, a gente vai fazer um exercício agora. Beleza? Então, vamos lá no exercício. Olha só o exercício, que lindo e maravilhoso. Exercício de fixação. Esse aqui não vale pontos, hein? Esse aqui é só de fixação. Diante do quadro que a gente acabou de ver, quadro de decisões estratégicas e operacionais, ok? Diante desse quadro lindo e maravilhoso que a gente viu, destaque. Agora, vocês podem se juntar em dupla de 2, tá? São 19h55. Eu vou acabar de falar e vou deixar até 20h20, ou seja, 20 minutos, tá? E depois eu chamo um outro Zoom para a gente ver como é que foi o resultado. Cada dupla de 2 vai destacar uma decisão, olha só que bonitinho que ficou, da atividade de transporte, ou seja, você vai vir aqui e pegar só do transporte. Uma decisão, aí vocês vão escolher uma estratégica, ok? Vocês vão escolher uma estratégica, esse quadrinho, esse, ou uma operacional, esse. Vocês é que vão escolher, ok? E depois, vocês vão fazer o quê? Se essa decisão que você escolheu, ela é uma atividade principal ou secundária. Ok? Depois, se essa decisão, vocês vão me colocar 3 formas de medir o desempenho. Vocês vão indicar para mim 3 formas de medir o desempenho. Desempenho é a eficiência, é o como diz o Jarbas, é o processo. Não é o número, não é o resultado. Desempenho é o processo, ok? Primeiro, indicar se ela é principal ou secundária, e depois vocês vão indicar 3 formas de fazer a medição de desempenho dela. Depois, número 3, identificar se elas requerem acompanhamento ou controle, ou seja, eu tenho como controlar, eu tenho como mudar o canal, aumentar o volume, desligar a TV, por exemplo. Se eu tenho, é controle. Se eu só olho para ela e não consigo fazer nada, minhas mãos estão amarradas, é acompanhamento. E aí, dentro delas, vocês vão falar com que frequência elas devem ser medidas. E como eu devo obter. Então, por exemplo, uma medida de desempenho, ou seja, eu faço entregas. Quantas entregas foram... um exemplo, né? Quantas entregas não tiveram avarias? Ok? Quantas entregas não tiveram avarias? Então, eu estou medindo o desempenho, certo? Ah, mas professor, você está tendo um resultado. Lógico, eu vou ter um resultado lá, mas se zero entregas teve problema de avaria, o desempenho do motorista foi excelente. Ok? E aí, como é que você mede? Você mede diariamente, por exemplo. A frequência é diária. E como é que você obtém esse resultado? Perguntando para o cliente, por exemplo. Você recebeu a mercadoria estava correta? Teve avarias? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Olha só, Seria turma. pesquisa de satisfação, né, do cliente. Né? Mas aí você tem que fazer diariamente. Tá? Porque você que vai me dizer como é que você vai fazer. E aí depois, o número 4, indicar qual nível hierárquico deve acompanhar ou controlar essas medidas. Então, você me diz que é de controle ou de acompanhamento. Quem que acompanha? É o seu chefe? É o seu gerente?
é o dono da empresa, tudo vai depender do nível que você pegou da atividade de transporte. Se você pegou estratégica ou operacional. E, por último, indicar como essas informações devem ser apresentadas. Então, a forma, professor, é num gráfico, é numa folha de papel, é num aplicativo de celular. Como é que eu apresento essa informação? Ok, turma? São 20 horas exatos. Eu vou ficar com o Zoom aberto, tá? Até ele fechar aqui. Depois eu chamo outro Zoom às 20 horas e 20 minutos. Para a gente se até lá cair, ok? Vou ficar com ele aberto aqui. Eu acho que ainda tem um tempão dele aqui ainda. Se vocês tiverem pergunta, me façam. Mas vamos lá, em dupla, executar tarefa. Se vocês... o problema é que se vocês, todo mundo fizer em dupla e for ficar falando, aí vocês não vão conseguir. Mas vocês podem usar, por exemplo, o chat daqui, ó, para fazer troca de informações entre vocês, tá? Se vocês quiserem. Beleza? Ah, uma coisa, vou deixar por enquanto na apresentação, porque não sei se vocês baixaram, né? Vou deixar na tabela. Professor, você colocou no Moodle esse material? Lógico. Está lá no Moodle. Mas eu vou deixar aqui a tabelinha por enquanto para vocês escolherem. Vocês, então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher uma decisão de transporte. Qualquer uma dessas aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui de transporte. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê meu lapisinho aqui? Vamos ver aqui, meu lápis está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ih, rapaz, o lápis não está escrevendo. Não foi, turma. Ah, agora foi. Eu quero que vocês escolham uma decisão, qualquer uma delas aqui, de transporte somente, ok? Ela pode ser estratégica ou operacional, qualquer uma delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês têm 12. É para escolher uma. Ok, turma? Professor, só essa coluna só, professor, que é para escolher? Só essa coluna. As outras não... ok. Isso, para facilitar para vocês, tá? Vocês vão escolher uma única decisão aqui do transporte e responder as perguntas lá. Depois que todo mundo escolher a sua decisão, eu deixo nas perguntas, ok? Ok, professor, ok. A dupla aí. Ah, professor, eu quero fazer sozinho. Faz. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero fazer em dupla. Faz. Ah, em trio? Não. Dupla de 2. Vou deixar minha câmera fechada, tá? Ô, caramba, volta lá, rapariga. Vou deixar minha câmera fechada, mas vou deixar o microfone aberto, ok?
Professor, você tá aí? Tô sim. Professor, você pode mudar para aquele slide das medidas de desempenho que tem? Porque eu não achei no Moodle. Não achou? É o material 4. Eu tava procurando, é que eu só achei a última coisa da TD lá. Tá, voltei. Voltei. Tá, depois vocês pedem para mim, então, para eu mudar para a página das... Ok? Depois vocês pedem para eu mudar para a página das perguntas. Ok.
Turma, tá acabando esse Zoom. Eu vou chamar outro às 20h25, tá? Aí a gente vê como é que tá a evolução, vê como é que vocês conseguiram fazer, tá? Vou fechar essa daqui e chamar outra, ok?